Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma palestra do Projeto Ciência às 19 horas. E hoje nós temos o professor Paulo Altacho, que é o professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, em São Paulo, né? E ele é um dos especialistas no tema da palestra, aquecimento global. Bom, ele tem a formação de físico, né? Ele fez a graduação, mestrado, doutorado na Universidade de São Paulo, no Instituto de Física, e teve vários estágios no exterior, inclusive na Bélgica, na Suécia e na NASA também. Ele é um membro titular da Academia Brasileira de Ciências, né? E ele é o coordenador do Instituto de Milênio de Estudos Amazônia, o LBA. Né? Aliás, a especialidade dele é o estudo das variações climáticas na Amazônia e também em outras regiões do Brasil. Ele recebeu a menção de aplauso científico do Senado brasileiro, né, que é um prêmio que o Senado outorga pelas contribuições científicas ao estudo do ecossistema amazônico. E ele é um membro do IPCC, que todos ouviram falar muito agora nesse início de ano, que o primeiro grupo do IPCC publicou o relatório há mais ou menos um mês atrás, e ele é um dos responsáveis por esse relatório. É o grupo 1, o grupo 2 deve publicar o relatório acho que em maio, né? E o 3 em setembro. Então, temos a honra de ter aqui alguém que realmente participou dos estudos que levaram à publicação desse relatório e que teve essa repercussão tão grande aí nesse início de ano e que continua tendo com as consequências que nós vamos ver hoje na palestra dele. Bom, então é um grande prazer termos aqui o professor Paulo Altacho. Vamos lá. Obrigado, gente. Está funcionando bem? Está dando para escutar? Tá, né? Bom, então a ideia dessa apresentação é que vocês viram na televisão, o jornal, foram inundados de notícias, a maior parte delas catastróficas, né? De ser o fim do mundo, etc. e tal, coisa que não é bem verdade, não é bem por aí. Mas a ideia é apresentar para vocês alguns aspectos científicos novos que foram discutidos nesse novo relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é uma compilação de tudo que foi publicado cientificamente sobre as mudanças climáticas globais e faz projeções para o futuro da temperatura, precipitação, etc. e tal, que a gente vai começar a discutir agora, tanto do nível global quanto do nível nosso brasileiro. O que tudo isso daí nos interessa, que vai ser a última parte da minha apresentação. Tá? Bom, a primeira coisa que é importante todo mundo perceber é o seguinte: esse filminho que está aí, vocês veem, é um filme feito com imagens de satélite, onde desde a escala global do planeta como um todo, as imagens de satélite vão se aproximando cada vez mais, nesse caso da Amazônia, se aproximando à escala regional, se aproximando à escala local, né? Até você chegar numa resolução da ordem de 30 centímetros, que é a melhor resolução que se obtém hoje dos satélites. Tá? Isso é só para vocês terem uma ideia de que, na verdade, todos os fenômenos locais, hoje, eles estão acoplados no planeta como um todo. Não dá para a gente separar emissões, por exemplo, de automóveis de uma cidade como São Carlos. Isso tem um impacto global, sim, bem como emissões dos automóveis na cidade de Nova York, que impacta a gente aqui. Então, na verdade, nós todos estamos compartilhando a mesma atmosfera e realmente isso tem repercussões importantes do ponto de vista do clima do nosso planeta. Tá? Bom, mas antes de falar um pouco de clima, que vai ser o tópico da palestra, né, é importante a gente perceber também que o que a gente chama de mudanças globais, tem as mudanças globais, tem as mudanças climáticas globais, né? São duas coisas associadas, mas diferentes. No caso das mudanças globais, você tem o aumento da temperatura causado pelo efeito estufa, que nós vamos discutir, tem a questão de perda de biodiversidade, o aumento exponencial da população, de deposição de nitrogênio e um número gigantesco de diferentes aspectos
que a humanidade está trazendo para o planeta um perfil de emissões e de propriedades que era diferente há 200, 300, 500 anos atrás. Então, por exemplo, se você olha aqui o gráfico do aumento da concentração de CO2, ele ficou constante até cerca de 150, 200 anos atrás, e aí essa concentração começou a subir exponencialmente. Hoje está em 380 partes por milhão e no final do século pode estar alguma coisa da ordem de 600 a 800 partes por milhão. Então isso obviamente tem implicações importantes que a gente vai discutir. Mas não é só isso. A perda da biodiversidade, o crescimento exponencial da população humana, né? Quer dizer, nós já estamos alguma coisa da ordem de 6 a 7 bilhões de pessoas, né? Aqui está a deposição de nitrogênio que já passou, a deposição de nitrogênio por poluentes atmosféricos já ultrapassou em muito os ciclos naturais de nutrientes como o nitrogênio. Isso tem implicações para todos os ecossistemas, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Mas se você imaginar ter uma visão um pouco mais ampla do que vem a ser as mudanças globais, na verdade é muito mais mudança do que a gente imaginava. Então, por exemplo, automóveis, né? Só a cidade de São Paulo você tem 6 milhões de automóveis rodando nas ruas, né? Mas você pega o número de restaurante McDonald's, né? Subindo exponencialmente nos últimos 100 anos. Você pega a quantidade de detergente que a população usa, disponibilidade de água e assim por diante, você começa a perceber que realmente nós estamos começando a saturar a capacidade do planeta de fornecer recursos naturais para todos nós mantermos esse padrão de vida como a gente tem hoje. E no final a gente pode discutir um pouco sobre essa questão. Para que a gente discuta, né, de uma maneira mais detalhada o que é o sistema climático terrestre, né, é importante que vocês tenham uma ideia, né, da complexidade desse sistema e quais são os principais agentes que interferem no clima como a gente conhece hoje. Né? Por que a temperatura aqui hoje estava, sei lá, 28, 30 graus? Né? Tem razões claras para isso, né? Razões biofísicas, razões da química, da física e da biologia do nosso planeta. Então, por exemplo, esse diagrama, ele trabalha, né, com o sistema biogeoquímico que mantém a concentração de gases na atmosfera num nível constante até 150 anos atrás. Então, você tem toda a química da troposfera, você tem toda a física do sistema climático, né, com a física da interação da radiação com partículas, da interação de radiação com gases. Você tem todas as forçantes climáticas externas, como vulcões, como o Sol. O Sol é longe de ser uma estrela com um brilho constante. Tem flutuação no brilho do Sol, sim. Isso é natural que tenha. Isso, todo esse conjunto de componentes interagem entre si, onde uma das componentes está começando a predominar sobre as outras, que são as atividades humanas, né? Então, o homem, por causa daquele slide anterior, começou a ter um papel importante na determinação do clima do nosso planeta, o que não acontecia até alguns anos atrás, né? Então, uma das funções da ciência hoje é tentar entender cada uma dessas flechinhas, cada um destes processos, porque todos eles são importantes para o equilíbrio do clima como um todo, e vocês vão perceber rapidamente que a gente está tirando o sistema levemente fora do equilíbrio, com possíveis repercussões do ponto de vista climático, né? De novo, para vocês agora ter um quadro pictórico, né, não um monte de caixinhas, basicamente é importante vocês entenderem que o que a gente faz, né, na parte continental do nosso planeta influencia na fase aquática, tanto o oceano quanto rios, e na parte atmosférica. Na parte atmosférica você tem as nuvens, você tem partículas de aerossóis, você tem os gases, você tem a estratosfera com a camada de proteção de ozônio lá em cima, e assim por diante. E toda a energia do nosso planeta, sem exceção, vem basicamente da radiação solar, né? Então, o fluxo de radiação solar que chega e volta para o espaço é absolutamente crítico para o clima e, na verdade, para todo o funcionamento do nosso planeta, inclusive para nós estarmos aqui conversando nessa sala, tá? Um dos aspectos importantes desse sistema climático é a concentração dos gases de efeito estufa, tá? Tem alguns gases que sempre estiveram presentes na atmosfera, tá? Como CO2, metano, ozônio e um número enorme de gases, são mais de 500 gases diferentes. Eles têm propriedades de armazenar calor, ou seja, radiação na faixa do infravermelho.
Se não tivesse esses gases aqui, a temperatura média do nosso planeta seria menos 15 graus centígrados, não existiria água líquida e a vida, como a gente conhece, absolutamente não teria condições de existir. No máximo, poderia existir vida a nível de bactérias por causa da mobilidade no gelo. Então, nós dependemos do efeito estufa para, inclusive, estar aqui nessa sala para poder estarmos conversando. Mas o que acontece é que as emissões de poluentes atmosféricos nos últimos 150 anos está aumentando levemente a concentração desses gases de efeito estufa com implicações climáticas. Então, nesse diagrama aqui, basicamente ele mostra, por exemplo, né, a atmosfera, ela guarda 597 teragramas, é 10 a 15 gramas de carbono armazenado na atmosfera. Aqui você tem os oceanos, que é o maior reservatório de carbono, né, que fica no fundo dos oceanos na parte de sedimentos. Você tem a biota, a vegetação, né, as florestas, toda a planta está incluso nesse compartimento. E você tem a queima de combustíveis fósseis, né, que nos últimos 150 anos, com a queima de carvão, petróleo e gás natural, está retirando o carbono que estava enterrado lá embaixo há milhões e milhões de anos e jogando esse carbono para a atmosfera. Então, esses 6,4 teragramas de carbono é quanto a cada ano nós estamos jogando de gás de efeito estufa adicional na nossa atmosfera. Aqui, esse diagrama, ele mostra, né, de uma maneira quantitativa, ao longo dos últimos 150 anos, né, as emissões do fluxo de CO2, nesse caso, que é o principal gás de efeito estufa, devido, aqui nessa cor cinza, a emissão de combustíveis fósseis, então é da ordem de 6,4 teragramas ou petagramas de carbono por ano de emissão. Aqui você tem as emissões de mudança de uso do solo, por exemplo, queimadas na Amazônia. Então o Brasil tem a maior responsabilidade nessa faixa aqui, né? Aqui você tem as absorções desse carbono. Esse carbono vai para a atmosfera, mas existe um equilíbrio. Alguém absorve esse carbono, né? Então, os principais absorvedores desse carbono são os oceanos, que retira esse CO2 e enterra nos sedimentos, são as plantas, a vegetação, né? Então, tendo mais CO2, ela faz, em teoria, fotossíntese mais eficiente, armazena mais carbono, mas uma parte desse CO2 está sendo armazenado na atmosfera, fazendo com que a concentração desses gases aumente no tempo. Então, a fração líquida que é armazenada na atmosfera é o fluxo do carbono emitido por combustíveis fósseis, mais o fluxo do carbono emitido por conversão de floresta em área de pastagem, menos o que sai é armazenado nos continentes e menos o que é armazenado nos oceanos. Este fluxo líquido é positivo agora, né? Ou seja, nós estamos jogando gás de efeito estufa para a atmosfera. Como é que a gente sabe disso? Bom, a gente tem um número gigantesco de evidências, mas aqui, por exemplo, tá? Esses dois gráficos aqui de cima mostram a concentração de dióxido de carbono, né, nos últimos 200, 300 anos. Então, você vê que lentamente a concentração de CO2 está aumentando. Ele era da ordem de 280 partes por milhão antes da Revolução Industrial, hoje está em torno de 380 partes por milhão. O metano é um outro gás importante de efeito estufa, tinha uma concentração da ordem de 800 ppm, hoje já é alguma coisa da ordem de 1.700 ppm. Então veja que a concentração de metano praticamente, quase que triplicou de concentração. Então é uma mudança muito drástica na composição da atmosfera. E aqui está a variação anual das concentrações para o hemisfério norte e para o hemisfério sul, né? A variação latitudinal. Vocês percebem que tanto para o metano quanto para o CO2, as maiores concentrações estão no hemisfério norte, porque é lá que estão sendo emitida a maior parte desses compostos. No caso do CO2, as duas principais fontes, como a gente viu na transparência anterior, é queima de combustíveis fósseis e queima de floresta natural. No caso do metano, é basicamente produção de metano por bois e vacas, né, bovinos, e plantio de arroz. Então, digestão anaeróbica na raiz do arroz, através de bactérias que jogam metano como um produto, né, do processamento dessas bactérias em áreas alagadas com arroz. Então, a produção de metano está associada com a produção de alimentos, então vocês podem imaginar como vai ser difícil realmente daqui a pouco a gente controlar essas emissões.
Aqui, nesse gráfico aqui, mostra um gráfico similar a esse, só que agora, ao longo dos últimos 10 mil anos, né? Aqui nesse caso, para dióxido de carbono, para metano e para óxido nitroso, que é o terceiro gás em importância de efeito estufa. Esse óxido nitroso, ele é emitido principalmente quando você adiciona nitrogênio, fertilizante, né, na terra, por exemplo, cana-de-açúcar, plantação de café, você tem que adicionar algum fertilizante. Esse fertilizante, em parte, ele é processado, né, pelas bactérias no solo e emite esse gás de efeito estufa, que é o óxido nitroso para a atmosfera. E veja que as concentrações eram mais ou menos constantes até 150 anos atrás, e aí subiu. A mesma coisa para o metano, a mesma coisa para o CO2. Olhando esses três gráficos, nós percebemos claramente que o homem está alterando a composição química da atmosfera. Essa é basicamente a questão principal por trás das mudanças climáticas globais neste caso. E a primeira pergunta que se faz é, esse aumento nas concentrações de CO2 é causado pelo homem ou não? Ou é causado por razões naturais, né? A gente tem que responder essa questão. Várias maneiras de responder essa questão. Uma delas é fazendo um gráfico relativamente simples. Aqui é o gradiente da concentração de CO2 entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Vocês lembram aqui, ó, nesse gráfico? Você tem muito mais CO2 no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Aqui é latitude, tá vendo aqui, ó? Aqui é data de 1990 até 1999, tá? Então, este gradiente de concentração, ele correlaciona com a emissão de combustíveis fósseis. Então, mostrando que, na verdade, a maior parte da concentração de CO2 na atmosfera é realmente causado pela queima de combustíveis fósseis. Tem outras maneiras da gente medir isso, é medir a concentração isotópica desse carbono, que é diferente se a fonte for natural ou fonte fóssil, e outras maneiras indiretas. Este gráfico coloridinho aqui, tá? É a concentração de oxigênio atmosférico, né? Então, todo mundo sabe que sem oxigênio a gente, na verdade, não dura mais do que alguns minutos, né? E o que nós estamos percebendo é o seguinte, se você está retirando carbono no petróleo, de lá do fundo da Terra, e queimando ele aqui na atmosfera, fazendo CO2, para cada átomo de carbono você tem que consumir 2 átomos de oxigênio. Então, não tem milagre, se está aumentando a concentração de carbono, tem que estar caindo a concentração de oxigênio. E realmente está, né? Então, medidas recentes mostram que a concentração de oxigênio atmosférico está realmente diminuindo. Pouco, né? Veja, a concentração de oxigênio na atmosfera é 19% do total da composição da atmosfera. Mas essa pequena variação hoje já se pode medir. Então, nós estamos também consumindo oxigênio adicional para oxidar esse carbono que a gente está tirando do petróleo e jogando para a atmosfera. Se você quiser ter uma visão agora ao longo dos últimos 650 mil anos, tá certo? Esse gráfico mostra a concentração de CO2, aqui em vermelho, aqui você tem a concentração de metano e aqui você tem a concentração de óxido nitroso nos últimos 650 mil anos, medidos em buracos no gelo da Antártica. Então a gente faz uns buracos, né, de vários quilômetros de profundidade e você mede a concentração do ar que ficou aprisionado há muito tempo atrás. Bom, o que a gente percebe é o seguinte, veja que naturalmente a concentração de CO2 varia, mas nos últimos 650 mil anos ela nunca tinha passado de 270 partes por milhão. Está vendo isso? Tá? No caso do metano, é a mesma coisa, variava, digamos, de 400 até 700 partes por milhão, mas nunca havia chegado a 1.700 partes por milhão. Esse gráfico de baixo é a temperatura do planeta medido também por razão isotópica, tá? O que ele mostra é o seguinte, aqui nós temos 4 eras interglaciais, né? Nestas eras interglaciais, a concentração de CO2 e de metano variou junto com a temperatura. Então, indicando que existe uma associação, pelo menos, da concentração desses gases de efeito estufa com a temperatura do nosso planeta, tá? E por que que existe essa associação? Tá? Essa associação existe porque nós estamos alterando o balanço da radiação terrestre do nosso planeta, tá? Então, basicamente, em média, tá? A cada dia, nós recebemos energia do Sol da ordem de 342 watts por metro ao quadrado, tá?
Essa radiação chega aqui, parte dela é refletida pelas nuvens, volta para o espaço, parte é absorvida na superfície e parte é refletida na superfície de volta para o espaço. Essa fração refletida é o albedo da superfície. Tá? Da parte que é absorvida na superfície, a gente usa essa energia, né, para viver. Tá? Essa energia é de comprimento de onda mais curto e o planeta emite radiação, como calor, de comprimento de onda mais longa. A diferença dos dois é absolutamente crítico para a gente organizar a entropia da vida do nosso planeta. Se isso não acontecesse, não haveria vida no nosso planeta. Tá? E esta radiação, que tem menor entropia do que a radiação que chega, é jogada de volta para o espaço. Quando ela, no caminho de volta para o espaço, ela é interceptada por nuvens, interceptada por gases de efeito estufa e por partículas de aerossóis. E uma fração dela volta de volta aqui para baixo. É esse elo de realimentação aqui que nós estamos aumentando de uma série de maneiras diferentes. Aumentando as nuvens e aumentando a concentração de gases de efeito estufa. Tá? Basicamente, a física do processo é esta. Tá? Bom, você pode olhar o aquecimento global, de acordo com essa análise que eu vou apresentar para vocês do IPCC, de várias maneiras diferentes. Tá? Não é só, a gente não mede aquecimento global só olhando num termômetro e vendo se aqueceu ou não aqueceu. As evidências têm que ser muito maiores do que isso. Tá? Então, basicamente, desde a década de 70, hoje é possível estatisticamente a gente afirmar, né, com índice de confiabilidade de 95%, tá? De que a temperatura superficial global está aumentando. Já vou mostrar para vocês de quanto. Já é possível observar que a temperatura da atmosfera, da parte mais baixa da atmosfera, que é a troposfera, está aumentando. A temperatura da superfície do mar também está aumentando. O mar está absorvendo parte desse calor adicional e se aquecendo. O nível médio do mar está aumentando. Já é possível medir esse aumento. A quantidade de vapor d'água na atmosfera também está crescendo. Tá? A intensidade de eventos de chuva forte está aumentando. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. A precipitação nas regiões temperadas do planeta está aumentando, que isso é previsível de acordo com os modelos. Nós estamos observando um aumento da intensidade, não no número, mas na intensidade dos furacões. Então, vocês lembram que há 2 anos atrás, né, aquele Katrina e vários furacões que atingiram a costa leste dos Estados Unidos, foi um exemplo extremo, mas o número de furacões categoria 4 e 5 está aumentando. Tá? Isso também é esperado, já vou explicar por quê. A incidência de secas também está aumentando. Tá? Então, tem lugares que nós estamos observando mais enchentes, enquanto tem outros lugares que nós estamos observando uma intensidade de secas mais fortes. Eventos de ondas de calor e de extremos de temperatura alta também está aumentando. Em 2003, na Europa, teve uma onda de calor muito forte que matou cerca de 35 mil pessoas. Né? A incidência dessas ondas de calor no planeta inteiro está aumentando. Então, esse conjunto de evidências, que hoje são estatisticamente significantes, acende uma luzinha para nós, dizendo, olha, tem alguma coisa acontecendo aí. Tá? É impossível você não olhar para tudo isso e não observar nada. E, ao mesmo tempo, nós estamos observando um decréscimo na extensão de neve no hemisfério norte. Tá? Então, áreas da Sibéria e do Canadá, que até alguns anos atrás, né, todo ano no inverno era coberta de neve, hoje já tem vegetação sem neve, né, em amplas áreas. Nós estamos observando um decréscimo na quantidade de gelo do mar do Ártico. Tá? Então, o Ártico está diminuindo a quantidade de gelo. Está havendo um decréscimo na maior parte, mas não todas, das geleiras, tanto aqui nos Andes, no Himalaia, em vários locais. E está havendo um decréscimo no valor da temperatura mínima que a gente observa ao longo de praticamente todos os locais do planeta. Então, este conjunto mostra para a gente que tem alguma coisa acontecendo. Tá? Então, já vou mostrar para vocês algumas transparências que mostram alguns aspectos desses eventos climáticos. Tá? O primeiro deles é
a média da temperatura global do nosso planeta desde 1850 até 2005, tá? O que a gente observa é o seguinte, veja que a temperatura tem uma flutuação enorme natural, tá? Essa é uma das razões pela qual, veja, você já deve ouvir falar de mudanças globais há mais de 20, 30 anos, vários pesquisadores trabalham com isso, mas o que acontecia até 30 anos atrás? Como a flutuação natural é muito grande, qualquer mudança de 0,7 ou 0,5 graus centígrados, você não consegue dizer que está havendo aumento. Hoje não. Tá? Hoje é bem claro que aqui está particularmente o aumento da temperatura nos últimos 30 anos, mostrando que nós saímos desse período de flutuação natural. Dá para perceber isso nesse gráfico. Tá certo? O nível do mar médio também está aumentando, tá? Então, o mar está aumentando por duas razões. Primeiro, a água, quando se aquece, ela se dilata, como um metal, por exemplo, também se dilata. E, além disso, existe uma fração de geleiras que estão se derretendo. Essa água tem que ir para algum lugar, o repositório final é o mar. E parte da Groenlândia e parte da Antártica, pelo menos nas bordas, está sofrendo um processo de derretimento. Essa água vai para o mar. Então, o mar está subindo. Pouco ainda por enquanto, tá? Ele aumentou cerca de 17 centímetros nos últimos 150 anos, então se você for para a praia você não vai perceber isso, né? Mas obviamente você tem que olhar numa escala muito maior para poder perceber essas coisas. E aqui está a extensão da cobertura de neve, né, no hemisfério norte, aqui nesse caso nos últimos 50 anos, onde a gente observa já um decréscimo, tá? Uma coisa que é importante é que quando você olha essas coisas globais aqui, aí você está tirando a média da temperatura do Saara com a média da temperatura da Antártica, com a média da temperatura da Sibéria, com a meio da Amazônia. Fica difícil você saber se isso é um fenômeno que está ocorrendo no planeta como um todo ou não. É impossível quando você olha esse gráfico. Então o IPCC fez um estudo extremamente detalhado, pegando, por exemplo, no caso da América do Sul, a gente pegou todos os possíveis históricos de temperatura, tirou os dados que não funcionam adequadamente, compilou esses dados e essas curvas são essas curvas pretas que estão nesses gráficos, para a América do Norte, para a América do Sul, Europa, África e assim por diante. Em azul está quanto que deveria ser a temperatura se só as forçantes naturais estivessem atuando no nosso planeta. E em vermelho está a forçante natural mais as forçantes climáticas antropogênicas. Tá? Então vocês vão perceber rapidamente que para toda a região do globo, você só explica as temperaturas observadas se você levar em conta as flutuações naturais e a ação do homem. Tá? Então, isto também a nível regional, inclusive na América do Sul, onde os dados são muito, muito difíceis, não tem um histórico de medidas de temperatura, como tem, por exemplo, na Europa e na América do Norte. Mas mesmo assim, a gente mostra claramente que você só explica o aumento de temperatura se você realmente levar em conta as componentes naturais. Tá? E quais são essas componentes antropogênicas e como é que a gente quantifica estes processos, tá? Bom, isso tem toda uma metodologia para fazer, isso não é muito simples, posso garantir para vocês, mas basicamente a gente usa um conceito que se chama forçante radiativa do sistema climático. Basicamente é o seguinte, aqui está a concentração, aqui está o CO2, o CO2 ele tem uma forçante radiativa de 1,6 watts por metro ao quadrado. Ou seja, o aumento da concentração de CO2 nos últimos 150 anos causa uma absorção adicional de calor de 1,6 watts por metro ao quadrado. Lembra daquele slide que chegava lá em cima a 342 watts por metro ao quadrado, tá? Veja que a alteração que a gente está fazendo é pequena, tá? É 1 a 2 watts por metro ao quadrado, mas esses 1 ou 2 watts por metro ao quadrado já causam todas aquelas alterações que vocês observaram. Então, ali em cima você tem o efeito do CO2, aqui o efeito do metano, aqui o efeito do óxido nitroso, aqui está o efeito do ozônio, tanto aqui embaixo na troposfera, que é um gás de efeito estufa, quanto lá em cima na estratosfera. Tá? Tem duas componentes para o ozônio. O que está em vermelho aqui
são as componentes do sistema climático que causam aquecimento. Mas tem uma componente importante, que são as nuvens e os aerossóis atmosféricos, que eles causam um resfriamento do sistema climático. Como que eles fazem isso? Nas nuvens, acho que é fácil vocês perceberem. Você tem uma nuvem lá em cima, ela é muito mais branca do que o solo, ela reflete mais radiação de volta para o espaço, portanto, tem menos radiação líquida chegando aqui no solo. Então, ela resfria o solo. Essas partículas de aerossóis têm o mesmo efeito. São poeiras microscópicas, tá? Tamanho tem 0,5, 0,7 microns de tamanho, que é o comprimento de onda da luz. Tá? Então, basicamente, essas partículas interagem com a luz, refletem essa radiação de volta para o espaço, resfriando aqui embaixo. Então, o que a gente observa é que tem algumas componentes antropogênicas que esquentam e algumas componentes antropogênicas que esfriam. Se você somar todas as componentes, você pega quanto é o balanço líquido desta forçante radiativa, ele é alguma coisa da ordem de 1,6 watts por metro ao quadrado. Tá? Então, ao longo desses últimos 150 anos, a humanidade está adicionalmente deixando preso aqui embaixo na troposfera 1,6 watts por metro ao quadrado constante. Esse 1,6 watts por metro ao quadrado causa um aumento de temperatura que hoje é da ordem de 0,7 graus centígrados, que foi quanto a Terra aqueceu em média nos últimos 150 anos. Tá? Agora, uma das perguntas mais difíceis de responder é o seguinte: e daqui ao longo desse século e no final desse século, quanto que vai ser a temperatura no nosso planeta? Para isso, você precisa de duas coisas. Né? Primeiro, você precisa saber como é que vai evoluir a concentração de gases de efeito estufa ao longo deste século, do ano 2000, digamos, até o ano 2100. Tá? Então, para isso, a gente faz cenários. O primeiro cenário, que é esse cenário amarelo que está aqui, é o seguinte, ó. Vamos imaginar o seguinte, que hoje ninguém mais liga o seu carro, fecha todas as termoelétricas a carvão, óleo e petróleo, você para totalmente de emitir qualquer gás de efeito estufa. Se você fizer isso, a concentração vai ficar essencialmente constante, porque os termos de absorção são muito lentos. Tá? Ou então você assume, olha, essa curva azul é um cenário de crescimento bastante conservador, digamos assim. Acho que todo mundo pode perceber que esse cenário amarelo é irrealista, né? Quer dizer, o mundo não pode parar hoje, deixar todo mundo morrer de fome, etc. e tal. Não é por aí. Então, aí você tem um cenário, que é este cenário aqui, que implica numa redução forte das concentrações de efeito estufa, de gás de efeito estufa, e no final do século a concentração vai se estabilizar em 600 partes por milhão. Tá? Esse é o cenário mais, digamos assim, conservador. O cenário onde a gente imagina que a gente não consiga implementar nenhuma política a longo prazo de controle de gás de efeito estufa, vai fazer com que a concentração atinja da ordem de 800 partes por milhão no final desse século. E aqui estão as previsões de temperatura associadas com esses 4 cenários. Tá? O primeiro deles é o seguinte, veja aqui, ó, mesmo que a gente pare hoje de emitir todos os gases de efeito estufa, o planeta vai continuar aquecendo. Por quê? Porque a meia-vida, né, o tempo médio de vida que cada molécula de CO2 fica na atmosfera é da ordem de 110 anos. Tá? Portanto, não adianta você desligar tudo hoje e fechar o barco e imaginar que não vai acontecer nada. Vai acontecer sim, o planeta vai continuar aquecendo, mas obviamente vai aquecer relativamente pouco, da ordem de 0,5 grau centígrado, tá? No final do século. Mas esse cenário, como a gente já viu, é irrealista. Os outros cenários prevêem aquecimentos da ordem de 2 a 4 graus centígrados, com valor médio alguma coisa da ordem de 3 graus centígrados ao longo deste século. Veja que isso daí não quer dizer que vai aquecer no final, no ano 2100, nós vamos estar 3 graus mais quente. Não, na verdade, é um contínuo de aumento de temperatura ao longo deste século. E veja que a temperatura, a evolução dessa temperatura vai depender criticamente do que a gente faz para reduzir as concentrações de gases de efeito estufa. Tá? Aqui você tem esses 4 cenários, nessa transparência você tem 6 cenários diferentes,
feitos com outros modelos. Esses aqui são modelos acoplados entre a atmosfera, oceano e os ecossistemas terrestres, modelos muito mais completos, mas você vê que os valores finais não mudam muito, é da ordem de 2 até 3,5 graus aqui nesse caso, mas se você pegar a barra de erro, né, dos casos mais extremos, é possível você ter um aquecimento até 5 graus, 5,5 graus. Né? Então, para qualquer um que entenda do funcionamento de ecossistema, você pode imaginar o que é, por exemplo, um aumento de 5 graus centígrados médio na temperatura. Agora, uma das questões importantes é que esse aquecimento não é constante para o globo como um todo. Existem diferenças regionais e espaciais enormes. Tá? Então, aqui você tem as estimativas do aumento regional de temperatura aqui para daqui a 30 anos. Tá? E aqui é para o final do século. Tá? A gente fez esse cenário aqui para daqui a 30 anos para as pessoas não pensarem, um político, por exemplo, imagina, não, final do século não está no meu mandato, deixa isso para frente, isso não é problema meu. Né? Mas, na verdade, vocês vão perceber que daqui a 20 ou 25 anos vai ser possível obter um aquecimento da ordem de 1,5 grau a 2 graus. Veja que o aquecimento ele é menor nas áreas oceânicas, maiores nas áreas continentais, onde obviamente mora a população. Tá? Então veja que uma média não quer dizer muita coisa. Quando você vai olhar em mais detalhes, você percebe coisas mais importantes. No final do século, a região ártica, Sibéria e Canadá, por exemplo, pode aquecer alguma coisa da ordem de 8 a 9 graus centígrados. Né? Então, vocês podem imaginar o impacto no funcionamento de um ecossistema com um aumento de temperatura desta ordem. Né? Agora, é importante entender que cada uma dessas previsões está associada com esses vários cenários. Obviamente, o que nós vamos fazer com esses resultados é criticamente importante para saber se a gente vai se manter nesse nível da esquerda ou se a gente vai chegar no nível da direita. É função nossa saber fazer uma escolha e ver para onde que a gente vai, tá? Bom, agora, isso daqui são cenários globais, né? A gente está agora, inclusive no Brasil, pegando esses cenários globais e regionalizando ele, né? Então, o INPE está rodando os modelos de circulação global e fazendo previsões para o Brasil. As previsões do Brasil ainda não estão prontas, mas só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui as previsões para a Europa, que foram feitas em um supercomputador com altíssima resolução espacial, onde vocês podem ver, né? Quer dizer, primeiro, aqui está aquecimento em vermelho, resfriamento em azul, tá? E aqui para a superfície da Europa. Então veja que, por exemplo, no inverno vai haver um aquecimento muito pronunciado no Ártico, mas no verão um aquecimento muito pronunciado na Espanha, Portugal, Itália, na parte mediterrânea. Um aquecimento até da ordem de 4 a 5 graus. Tá? Esse aquecimento vai estar associado com redução de precipitação, redução de chuva. Tá? Acho que vocês vão ver, acho que é o próximo... É isso, essa daqui. Tá? Eu vou pular o outro lá. Esse daqui é mudanças esperadas na precipitação para o ano 2050 para aquele cenário A1B, é o cenário médio do IPCC. Veja, aqui você tem aumento da precipitação e aqui diminuição da precipitação. Veja que a parte mediterrânea da Europa vai sofrer um forte processo de desertificação. Tá? E vai chover muito mais na parte norte da Europa. Tá? Então, os ingleses vão ter mais chuva ainda do que eles já têm, e os espanhóis e os portugueses muito menos chuva do que eles já têm. Então, as áreas que já sofrem estresse hídrico vão realmente piorar esse estresse hídrico. Né? Quando a gente olha, isso daqui é um dos resultados do IPCC, são as mudanças regionais no padrão de precipitação para o final do século, relativo ao ano 2000 em porcentagem. Tá? Então, azul chove mais, vermelho chove menos. Né? Aqui é para dezembro, janeiro e fevereiro, aqui para junho, julho e agosto. Tá? Então, o que a gente percebe? Quer dizer, aquela mesma previsão de uma redução forte de chuva na área do Mediterrâneo, né, que a gente viu na anterior, mas no caso do Brasil, também uma forte redução da chuva no Brasil central e sobre a Amazônia, particularmente na estação seca. Tá? Então, isso vai tornar o ecossistema amazônico muito mais vulnerável a queimadas e a
estresse hídrico, falta de água. E falta de água num ecossistema de uma floresta tropical chuvosa significa perda de biomassa, significa você transformar esse ecossistema, que é uma floresta tropical, numa espécie de um cerrado, como tem no Brasil Central. Tá? Isso tem um potencial problema do seguinte, não vai acontecer só essa mudança de um ecossistema para outro, porque hoje, se vocês pegarem cada hectare da floresta amazônica, ela guarda cerca de 350 toneladas de carbono, né, armazenado na floresta. Se você perde aquela floresta e transforma ela em área, por exemplo, de uma savana, que tem em torno de 20 a 25 toneladas de carbono por hectare, o excedente vai para a atmosfera, piorando ainda mais o aumento da concentração de CO2. Né? Então, acho que isso é fácil de perceber. Então, você percebe que, por exemplo, em regiões da África, também vai sofrer uma redução significativa da precipitação. Veja, é importante entender que toda água que sai, ela chega em algum lugar. Então, não é que vai diminuir globalmente ou aumentar globalmente a chuva. Tá? O que vai alterar é aonde chove e quando. Tá? Porque nós estamos alterando a circulação atmosférica. Então, isso tem impactos na agricultura que eu acho que para qualquer um de nós é muito fácil de perceber. Isso tem impacto na administração de recursos hídricos. Né? Em algumas regiões do planeta, os recursos hídricos já estão sendo praticamente esgotados. Né? E até em algumas regiões do estado de São Paulo, você já tem escassez de água de boa qualidade. Obviamente, isso pode trazer questões de disponibilidade de água importantes. Né? Bom, e aquilo que vocês viram é a projeção para aumento de temperatura. Associada com essa projeção de aumento de temperatura, você tem uma projeção de aumento do nível do mar. Né? Então, como eu falei para vocês, se aumenta a temperatura, a água se expande. Né? A água tem um coeficiente de dilatação térmica diferente de zero, ela expande e, além disso, você tem parte das geleiras se derretendo pelo aumento da temperatura. Tá? Então, basicamente, aqui a gente tem estimativas do passado, do nível do mar. Né? Aqui tem medidas, né, dos últimos 150 anos, e aqui tem a previsão até o final do século, onde aqui você tem as incertezas relativas à diferença dos modelos que fazem essa estimativa. Então, para vocês terem uma ideia, quer dizer, o oceano, em teoria, vai aumentar da ordem de 20 a 40 centímetros. Né? Agora, de novo, isso é média global. Isso não quer dizer que vai subir igualmente em toda a região do globo, 20 ou 30 centímetros. Algumas regiões pode subir mais de 1 metro, outras regiões podem subir só 10 centímetros. Tá ok? Agora, aonde vai subir, quando e de que maneira, os modelos ainda não conseguem dizer. Tá? Então, a física do sistema não é bem conhecida ainda para a gente poder fazer previsões precisas, como a gente consegue fazer para a temperatura, para o nível do mar. Mas o aumento médio é significativo e várias áreas costeiras, em particular do Nordeste brasileiro, já sofrem problemas de erosão e isto vai agravar esses problemas de erosão. Tá? Bom, uma das questões mais importantes é o que vai acontecer com a Groenlândia. Né? A razão mais óbvia por que os cientistas estão preocupados com o que acontece com a Groenlândia e com a Antártica numa outra escala, tá? Mas no caso da Groenlândia, para vocês terem uma ideia, tá? Se toda a água que hoje está armazenada na Groenlândia derreter, isso só acontece em 300 a 400 anos, por causa do tempo requerido para o processo, tá? Isso não é para amanhã nem daqui a um século, tá? O nível médio do mar sobe 7 metros. Tá? Então, vocês podem imaginar o que acontece com a cidade do Rio de Janeiro, Santos, etc. e tal, com o nível do mar 7 metros acima do que o que ele é hoje. Agora, é evidente que isso só vai acontecer numa escala de tempo da ordem de 300, 400 ou 500 anos. Mas, obviamente, se você tem uma visão longa para a humanidade como um todo, você tem que levar essas coisas em consideração. Né? Uma das questões importantes, vocês viram, né, esse gráfico aqui já do aumento da temperatura nos últimos 150 anos, mas se você olhar com mais cuidado esse gráfico, tá, você percebe o seguinte, se você fizer a média dos últimos 100 anos, o aumento médio é de 0,07 graus centígrados por ano. Tá? Se você fizer a média só nos últimos 50 anos, é praticamente o dobro do aumento. Tá?
Ou seja, o que está acontecendo é que a razão de subida da temperatura está aumentando conforme está chegando mais próximo da nossa época. Tá? E uma questão importante é que nos últimos 14 anos foi observado os 12 anos mais quentes dos últimos 650 mil anos. Né? Então isso quer dizer alguma coisa para a gente. Tá certo? Então, está acelerando o processo? Sem dúvida nenhuma. E os modelos indicam que isso é o que realmente deveria acontecer. No caso do Ártico, por que a gente se preocupou tanto com o Ártico? É porque aqui está a variação da média global, tá? Desculpe, esse gráfico de baixo da média global, tá? Dos últimos 150 anos, e aqui está só da região acima de 65 graus norte, ou seja, a região Ártica e Groenlândia. E se vocês perceberem as escalas são diferentes. Então, o Ártico está se aquecendo o dobro do aquecimento médio global. E se vocês lembrarem daquele mapinha com o resultado dos modelos para o final do século, você percebe que realmente isso é o que deveria estar acontecendo de acordo com os modelos. Né? Bom, uma outra questão importante também é o seguinte, se a temperatura da atmosfera aumenta, né, a termodinâmica diz que a capacidade da atmosfera de armazenar mais água na forma de vapor aumenta com a temperatura. Tá? Então, tem que ter mais vapor d'água sendo armazenado na atmosfera. E realmente, aqui está o aumento da concentração de vapor d'água e ele é da ordem de 7%. O vapor d'água aumenta 7% para cada grau Celsius que a gente aumenta de temperatura, e hoje o aumento do vapor d'água é alguma coisa da ordem de 4%. Né? Lembra que o aquecimento é da ordem de 0,7 graus centígrados. Então, fica coerente esses valores. Então, nós já estamos observando uma quantidade maior de vapor d'água na atmosfera. Por que isso é importante? Isso é importante porque a água que vai para a atmosfera chove. Tá? Então, algumas regiões você está observando um aumento da precipitação, tá vendo? É difícil você olhar essas séries históricas e acreditar que isso está aumentando ou diminuindo, tá? Não é trivial, porque a precipitação em particular tem uma flutuabilidade natural gigantesca. Um ano chove muito, outro ano chove pouco, outro ano chove uma enormidade, e isto faz parte do sistema natural. Aqui só estão as séries temporais onde estatisticamente é possível observar um aumento. E em outras regiões está havendo um leve decréscimo, em particular nos últimos 20 ou 30 anos. Tá? Então, em algumas regiões está aumentando a chuva. Por exemplo, no sul do Brasil está aumentando a quantidade de água. Né? Nos Pampas e na bacia do Pantanal está aumentando a quantidade de chuva. Mas outras regiões está diminuindo. Então, o padrão de distribuição de chuva, de precipitação, já está sendo alterado. Uma questão também importante é o seguinte, o aumento da proporção de chuvas pesadas, tá, em áreas continentais, ou seja, tempestades onde chove uma enormidade. Em São Paulo, há um mês atrás, praticamente a cidade foi inundada, porque num único dia choveu o que deveria chover num mês inteiro. Então, esses aumentos de eventos climáticos extremos é esperado pelos modelos. E realmente, onde tem essa estrelinha azul, é onde está sendo observado um aumento da frequência de chuvas acima do percentil de 95%, como a gente diz. Outras regiões, em menor número, está havendo uma redução na quantidade de eventos extremos. Tá? Mas na média do globo, nós estamos observando um aumento na incidência de fenômenos extremos. Toda essa compilação que eu estou apresentando para vocês foi feita ao longo de 5 anos por quase 2.500 cientistas que ficaram analisando cada uma dessas séries temporais, tá certo? Que é o trabalho deste painel intergovernamental de mudanças climáticas. Outra questão, a questão de secas. Isso para a agricultura também, não adianta você ter chuvas abundantes num período e se de repente durante 3 meses, quando você fez o plantio, não chove. Né? Todo mundo sabe disso. O que está acontecendo é que, se você mede o índice de incidência de seca, tá? É um índice composto que leva em conta quantos dias ficou sem chuva, quantidade de umidade no solo, quantidade de vapor d'água na atmosfera. Basicamente, quase toda a região da África está aumentando o índice de seca. Tá? Na parte central do Brasil está acontecendo isso, na parte sul do Brasil é o contrário. Tá?
aumentando, está diminuindo o índice de seca, aumentando a taxa de precipitação, como a gente viu nos outros gráficos. E na Ásia também está aumentando a quantidade de seca. Isso para a produção agrícola realmente pode ter um impacto importante, né? No caso de ondas de calor, né? Aqui, esse gráfico aqui mostra a anomalia de temperatura, tá? Ou seja, temperatura que é mais quente ou mais fria do que aquele intervalo, tá? Ao longo dos últimos 200 anos. O que a gente observa é que a partir de 1960, 1970, a quantidade de dias onde você teve a temperatura mais alta por 2 a 3 graus do que a média, aumentou significativamente. Aquele ano ali é o 2003, tá? Então, foi um outlier completamente, né? Mas se você tirar aquele ano, você observa que está havendo um aumento da incidência de ondas de calor extrema, que isso também traz problemas de saúde pública e uma série de problemas importantes. Em parte, por que isso está ocorrendo, né? Quer dizer, o que explica, por exemplo, o aumento da incidência de ondas de calor? Basicamente, o que está acontecendo é que com o derretimento de maneira significativa do Ártico, tá? A circulação polar ártica, que é a circulação que roda aqui, antes ela atingia a parte da Europa, não deixava essas ondas de calor atingir, e agora ela se deslocou um pouquinho para o norte. Tá? Isso é suficiente para massas quentes de ar vinda do Atlântico tropical e do Saara adentrem na Europa, o que não acontecia com tanta frequência até alguns anos atrás. Então, isso é um reflexo da mudança do padrão de circulação atmosférica do globo como um todo. Uma outra questão que não é muito importante para nós, talvez venha a ser, é a questão do aumento da incidência de furacões, né? Tanto no Atlântico tropical quanto no Pacífico. Tá? Então, basicamente, aqui está uma compilação, né, desde 1950, da quantidade total de furacões e aqui na quantidade de furacões de categoria 4 e 5, que são as categorias mais fortes. Tá? Então, o que a gente observa é que o número total de furacões não muda muito. Tá? Então, o número de tormentas não foi alterado significativamente, mas o número de tormentas mais fortes, esta sim foi alterado, até que teve esse ano aqui, que foi 2004, né? Que você vê que teve um número absurdamente elevado de furacões, né? Mas veja que a tendência, a gente nunca pode olhar para um ano só quando a gente olha esses dados, tá? Veja que a tendência é de aumento. E essa tendência de aumento é coerente com o aumento da temperatura da superfície do mar na região do Atlântico Norte. Então, é onde se formam esses furacões. Você tem maior temperatura no oceano, você tem mais energia para injetar vapor d'água e energia para esses furacões se formarem, eles se formam mais fortes e aumenta o seu poder de destruição. Tá? Então, isso também já é estatisticamente significante. Né? No caso das geleiras, se está aumentando a temperatura, as geleiras, em geral, aumenta a taxa de redução dessas geleiras. Isso está acontecendo para os Andes, isso está acontecendo para o Himalaia, mas não está acontecendo para as geleiras situadas na Europa, por exemplo. Tá? Então, esse efeito ainda não é discernível globalmente, tá? Embora algumas regiões você está observando um decréscimo significativo nessas geleiras. Tá? Uma das questões importantes nessa questão de mudanças globais é o que vai acontecer tanto com a Groenlândia quanto com a Antártica. Né? Então, no caso da Groenlândia, tá? Basicamente aqui é um gráfico onde mostra em cores mais quentes acumulação de água, em cores mais frias, o azul, tá? Perda de massa de gelo. Tá? Então veja que não é tão simples você dizer que a Groenlândia inteira está derretendo, porque na verdade a parte central da Groenlândia está aumentando a quantidade de gelo. Por que isso acontece? Acontece o seguinte, se vocês olharem os gráficos anteriores, vocês vão ver que está aumentando a taxa de precipitação em áreas temperadas. Tá? Aqui no meio, a dinâmica do gelo é muito lenta. Tá? Se mede em dezenas de anos. Então a neve que caiu ali, ela não derrete e vai para fora instantaneamente. Ela vai demorar 100 anos, 150, 300 anos para escapar pela borda. Mas o que está acontecendo é que a quantidade de geleiras que está derretendo na borda da Groenlândia, este sim
dá um fluxo positivo de água para a Groenlândia. Então aqui tem diversas medidas feitas com satélites que têm radar, medindo detalhadamente quanto você tem de neve, e realmente a Groenlândia está perdendo neve nas bordas, mas está ganhando água na sua parte mais continental. Com a Antártica está acontecendo uma coisa muito parecida com essa, mas só que ainda muito mais lento. Tá? Então, a Antártica está acumulando neve na parte central e principalmente na parte da Península Antártica, né? E nessa região setentrional, ela está perdendo massa de maneira significativa. Então veja que isso daí não é um fenômeno que está ocorrendo para a Antártica como um todo. Embora possa ser que demore mais 5, 10 ou 15 anos para que a gente junte dados para que tenha um quadro muito mais claro do que está acontecendo, né? Uma das questões mais difíceis e complicadas do sistema climático é o papel das nuvens e o papel dos aerossóis nas nuvens, né? Então, por exemplo, quando você vê queimada de cana aqui no interior, é muito comum você ver a fumaça, né? E se tiver a quantidade adequada de vapor d'água na atmosfera, essas partículas de aerossol, o que você enxerga são essas partículas de aerossol, formam nuvens, tá? Então, para você formar uma nuvem, você precisa ter vapor d'água e também uma partícula de aerossol que atua como núcleo de condensação de nuvens. Existe uma série de fenômenos, né, da microfísica dessas nuvens, né, que a gente estudou bastante na Amazônia e entendeu esses processos, na verdade, na Amazônia, que foram extrapolados para o resto do globo, mostrando que, quando você tem uma quantidade muito grande de partículas, as nuvens, as gotículas de água das nuvens são menores, elas não precipitam, elas não crescem, não se tornam grande o suficiente para começar a precipitar, a nuvem fica mais tempo na atmosfera e ela evapora mais rapidamente do que se ela tivesse chovido. Tá? Então isso aumenta a cobertura de nuvens, isso diminui a taxa de precipitação naquele local em particular. Tá? Então, nesse relatório do IPCC, estudos muito detalhados do efeito dos aerossóis nas nuvens e no sistema climático foram feitos. Então, para vocês terem uma ideia de como a gente ainda é ignorante em alguns aspectos do sistema climático, aqui está o resultado de 24 modelos diferentes, tá? De qual é o efeito dos aerossóis nas nuvens e quanto é, em watts por metro ao quadrado, o efeito da alteração que o homem está fazendo nos processos de nuvens. Tá? A média é menos 0,7 watts por metro ao quadrado. Se vocês lembrarem do número do CO2, era 1,6 watts por metro ao quadrado. Então veja, quase metade do aquecimento dos gases de efeito estufa está sendo anulado pelo aumento das nuvens, o aumento da meia-vida dessas nuvens. Tá? Agora, aí tem um detalhe que é criticamente importante. Essas nuvens, se você olhar para uma nuvem, ela nunca dura mais do que 1 ou 2 dias na atmosfera. Ela tem uma meia-vida, tempo de residência muito curto, da ordem de dias. Partículas de aerossol têm meia-vida na atmosfera da ordem de dias ou até semanas. Então, se você reduzir drasticamente a concentração desses aerossóis, você vai ver um aquecimento extremamente rápido do sistema climático, porque a meia-vida do CO2 é pouco mais do que 100 anos, meia-vida do metano é 10 anos, a meia-vida de alguns clorofluorocarbonos são alguns milhares de anos. Então, você tem um desbalanço na escala temporal desses fenômenos. Mas vejam que os diferentes modelos dão forçante desde menos 0,6 até menos 1,6. Tá? Então, isso indica que muita ciência ainda precisa ser feita para a gente entender o que é que controla essas diferenças dos resultados destes modelos. Né? No caso da forçante radiativa direta de aerossóis, a mesma coisa acontece. Aqui é o resultado de vários modelos diferentes, né? Onde, inclusive, alguns modelos mostram que os aerossóis podem ter um efeito de aquecimento, mas a grande maioria de resfriamento. E o resfriamento varia de menos 0,1 até menos 0,8. Tá? Ou seja, nós ainda temos que estudar muito isso. E exatamente para esse tipo de coisa é que a FAPESP, na semana que vem, vai soltar um programa FAPESP de mudanças globais, onde vai colocar uma quantidade muito grande de recursos financeiros para apoiar projetos de pesquisa que estudem estas questões que a gente ainda tem um desconhecimento muito grande sobre o funcionamento do sistema climático. Né? Uma das questões importantes nesse relatório do IPCC é o seguinte:
o que eu falei para vocês são todas as influências do homem. Mas não é só o homem que manda no clima, né? A geosfera do planeta também tem um papel importante, tá? Aqui tem a irradiância solar total reconstruída desde o século XVII, né? Então você tem aqui mostrando uma variabilidade enorme, tem ciclos de 11 anos, né? Que são os ciclos das manchas solares, tem outros ciclos ligados com a excentricidade da órbita da Terra em relação ao Sol, e vocês percebem que ao longo dos últimos 100 e poucos anos, o Sol está aumentando de brilho. E ele está aumentando de brilho porque ele é uma estrela que segue a sequência principal, ele vai realmente aumentar de brilho até daqui a alguns bilhões de anos, ele vai explodir e virar uma supernova. Tá? E esse aumento nos últimos 150 anos do Sol dá uma forçante de mais 0,12 watts por metro ao quadrado. Então nem o Sol está ajudando muito, né? Na verdade ele está aumentando um pouco o calor do nosso planeta. Uma outra componente natural que é importante são os vulcões, né? Então, que foi feito nesse relatório do IPCC, a gente fez um levantamento de todas as erupções vulcânicas que se teve registro desde o século XVI, né? Calculou a intensidade, calculou a forçante radiativa dessas componentes e incluiu isso daí nos modelos climáticos. O que a gente observa, por exemplo, você pega a Pinatubo, né, de 1992, teve um efeito gigantesco, ele resfriou 2 graus a superfície do Pacífico durante 1 ano e meio, tá? Mas veja, depois de 2 anos, o efeito dessas erupções vulcânicas desaparece, porque essas partículas que foram emitidas, elas se depositam e deixam de fazer efeito depois de 1 ou 2 anos, dependendo da altura onde isso foi injetado, né? Nessa soma desse gráfico aqui, que eu já mostrei para vocês, tem uma componente positiva e uma componente negativa, né? Então, aqui, em tracejado em vermelho, é a componente dos gases de efeito estufa de meia-vida longa, tá? CO2, metano, óxido nitroso, clorofluorocarbonos, etc. Aqui em azul está o resfriamento das partículas de aerossóis. E aqui em vermelho está a soma dos dois. Uma aquece, o outro esfria, e o que a gente observa é esse sistema aqui. E o que é importante é que vocês perceberem que o que a gente for fazer nesta componente de aerossóis e nuvens é basicamente crítico para a forçante climática final que a gente vai ter no sistema climático. Já que naquela componente a gente pode mexer hoje muito pouco a longo prazo, só reduzindo as emissões, né? Para terminar, eu tenho dois tópicos que eu queria abordar. O primeiro deles é o seguinte: até que ponto essas previsões do IPCC têm alguma coisa a ver com a realidade, aqueles aumentos de temperatura que eu mostrei para vocês, o aumento do nível do mar, etc. e tal, né? Será que isso tudo é uma abobrinha ou será que isso tem realmente alguma evidência científica de que realmente pode ocorrer ou não? Aí um grupo de cientistas, são 12 cientistas, dos quais 4 prêmio Nobel, eles fizeram o seguinte: esse relatório do IPCC é o 4º relatório do IPCC. A cada 6 anos a gente escreve uma revisão da literatura, tá? Eles pegaram as previsões dos 3 últimos relatórios do IPCC, tá? Feitos até 2005, tá? E compararam com os valores medidos, né? Então, nada como a realidade para a gente poder saber se a gente está certo ou não, né? Porque modelos, como todo mundo sabe, pode estar certo ou pode estar errado, né? Então, eles fizeram isso. Aqui, no caso, está o aumento da concentração de CO2, aqui está a variação da temperatura e aqui está a variação do nível do mar, tá? Então, basicamente, esta linha contínua aqui são os valores que foram observados, e aqui embaixo, por exemplo, nessas 4 linhas tracejadas, foram as diferentes previsões que o IPCC fez de acordo com aqueles cenários que vocês viram, tá? O que a gente observa? E aqui está para a concentração de CO2, e aqui nessa linha tracejada é a previsão do aumento da concentração de CO2 feito pelo IPCC nos últimos 3 relatórios. O que a gente observa é que as previsões do IPCC ficaram muito próximas dos valores medidos, mas levemente abaixo. Tá? Então, se vocês forem olhar com cuidado aqui, vocês vão ver que o aumento da temperatura real foi um pouquinho acima das previsões do IPCC. Porque o IPCC sempre tenta fazer previsões mais conservadoras, né? Para não dar um chute, né,
fora, tá? E a mesma coisa no nível do mar, né? Aqui está o aumento efetivo do nível do mar, aqui está as diferentes previsões do IPCC, tá? Esse paper foi publicado no Science em fevereiro, né, no mês passado, exatamente para fazer uma análise se essas previsões fazem sentido ou não, e a conclusão delas é que as previsões ficaram muito próximas dos valores medidos, mas sempre um pouquinho abaixo, tá? Uma das questões fundamentais das mudanças climáticas é também o aumento dos extremos climáticos, né? Tempestades de areia, enchentes, secas, inundações e assim por diante. Basicamente por causa do seguinte: o sistema climático vai ter mais energia para dissipar na atmosfera, tá? E uma maneira de você dissipar essa energia é através desses eventos climáticos para a atmosfera readquirir um certo equilíbrio. E uma das questões que mais preocupa, né, os cientistas é a alteração na circulação oceânica que pode, porventura, ocorrer por causa das mudanças climáticas. O oceano, assim como a atmosfera, tem um padrão de circulação que não é aleatório, né? Então você tem as correntes oceânicas, uma das mais importantes é a corrente do Golfo, que pega a água quente aqui do Golfo do México, banha a Europa, por isso que a Europa tem um clima relativamente temperado, como a gente conhece. Aí essa corrente do Golfo vai até aqui, um pouco ao norte da Noruega, e aí ela esfria, ela perde salinidade, aumenta de densidade, afunda, e aí ela circula de novo, vai até o Pacífico. No Pacífico ela sobe, ela esquenta, sobe, volta a circular e assim por diante, tá? Um dos medos dos cientistas, que inclusive teve um filme, né, o Dia Depois de Amanhã, né, explorando essa possibilidade, é que se essa corrente do Golfo for desligada, tá, basicamente a temperatura na Europa vai cair drasticamente, por 7 a 8 graus, né? Se vocês perceberem, olha, você pega a cidade de Lisboa, ela tem a mesma latitude que Montreal. Agora você pega o clima de Lisboa, é completamente diferente do clima de Montreal. E por que isso se desligaria? Por causa do seguinte: você tem água doce, sem sal, derretendo aqui em cima, tá? Que diminui a densidade da água e com isso ela pode desacelerar ou até, num caso extremo, desligar essa corrente do Golfo, o que traria alterações em todo o mecanismo de distribuição de calor no nosso globo, tá? Esses fenômenos não lineares e de probabilidade que ninguém sabe não estão incluídos naquelas projeções que vocês viram, porque realmente são eventos que a gente não pode descartar, mas que a gente hoje ainda não sabe como encaixar nas previsões. Uma das questões que estão acontecendo já com os oceanos é uma coisa também bastante previsível, né? Se você tem mais CO2 na atmosfera, esse CO2 é dissolvido na água do mar, forma carbonatos em quantidade maior. Parte desses carbonatos forma ácido carbônico, que é um ácido que está acidificando os oceanos, tá? E a quantidade de ácido no oceano é extremamente importante, porque muito da flora e da fauna do oceano é baseado em micro-organismos que têm esqueletos desse tipo, que são calcários. E a gente já está observando um decréscimo pequeno, mas um decréscimo no pH médio do oceano. Aqui é o pH médio do oceano em função da latitude norte e sul, tá? Então aqui está o pH antes da época industrial, aqui está o pH médio, né, no ano 2000, e aqui está o pH de acordo com os vários cenários do IPCC, tá? Então, o oceano vai se tornar mais ácido, tá? E com isso, você obviamente vai alterar toda a cadeia alimentar que depende desses micro-organismos nos oceanos. No caso brasileiro, o que é que a gente tem a ver com isso, né? Então, só para terminar, do Brasil, tá? A maior contribuição, o Brasil tem uma situação extremamente privilegiada na questão de mudanças globais, porque a gente tem um programa de álcool muito bem estruturado, muito bem implantado, tanto na sua componente de agronomia, quanto na sua componente tecnológica de automóveis. Nós temos energia hidrelétrica, né, praticamente domina a nossa produção de energia. Tem muita energia, potencial de energia solar, muito potencial de energia eólica, particularmente no Nordeste, mas nós temos um problema. São as queimadas na Amazônia, né? Então, basicamente, aqui está a série temporal
da quantidade de floresta desmatada na Amazônia por ano, né? Então, por exemplo, em 2003 você teve cerca de 25 mil quilômetros quadrados de floresta desmatado. Isso dá mais ou menos 3/4 do estado de Sergipe, para vocês terem uma ideia de quanto isso é em área. Houve um decréscimo nos últimos 2 anos, mas tem gente que atribui esse decréscimo muito mais a uma queda, né, no preço internacional da soja e uma dificuldade cambial do dólar em relação ao real, do que realmente uma ação de fiscalização ou uma ação que possa coibir as queimadas, né? Então, independente disso, quer dizer, hoje, por exemplo, né, em 2006, foi queimado cerca de 15 mil quilômetros quadrados de floresta primária convertido para pastagem. Só para vocês terem uma ideia de quanto que isso é de emissão de CO2 do Brasil, o inventário do Ministério de Ciência e Tecnologia para a emissão de CO2 do Brasil mostra que 74% das nossas emissões são devido a queimadas na Amazônia. Tá? Só 23% das emissões move toda a indústria e o setor de transporte brasileiro. Tá? Então, veja que realmente é uma fração muito importante, o que faz o Brasil ser o 4º ou o 5º maior emissor de gases de efeito estufa. Tá? Apesar de ter uma matriz energética extremamente limpa, ter um programa de biocombustíveis exemplar para o mundo todo. Né? Então, esse é o nosso, obviamente, o nosso calcanhar de Aquiles nesta história. Né? E, se você fizer projeções, né? Então, dentro do Instituto do Milênio, que eu coordeno, nós fazemos projeções de processos de ocupação da Amazônia. Né? Se você... publicamos um paper na Nature, em 2006, mostrando que, se você tiver um cenário de business as usual, como a gente chama, ou seja, se você asfaltar Cuiabá-Santarém, se você abrir a estrada para o Pacífico, etc. e tal, a quantidade de floresta desmatada em 2050 vai chegar a cerca de 50% da área original da Amazônia. Tá? Isso vai levar a uma emissão de carbono integrada de 33 petagramas de carbono. Tá? 33 gigatoneladas de carbono. Para vocês terem uma ideia, todo o petróleo queimado por ano, lembra daquele primeiro diagrama, é 6,4 petagramas de carbono. Então, é uma quantidade absurdamente alta de carbono que está sendo jogado para a atmosfera. Se a gente conseguir alterar este cenário, né, de que é o cenário de que se a gente não implantar nenhuma política de controle de queimadas na Amazônia, mas se a gente implantar um cenário que a gente chama de governança, né, ou seja, afinal o governo tomar a rédea do processo que ocorre na Amazônia, em vez desse cenário, vai se transformar neste cenário, tá? Você ainda vai desmatar cerca de 17% a 20% da Amazônia, mas o total emitido cai para metade. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem que trabalhar é para reduzir isto para este cenário, ou então, numa visão ainda mais otimista, reduzir essas emissões para praticamente zero, né? Com grandes projetos de reflorestamento da área já desmatada na Amazônia. Bom, então, basicamente, quer dizer, vocês viram na cobertura da imprensa, né, a minha opinião pessoal é que foi uma cobertura absolutamente sensacionalista, né, de fim de mundo, etc. e tal. Quer dizer, realmente eu não faço parte dos cientistas que pensam isso daí, na verdade, poucos cientistas imaginam isso. Né? Na verdade, é exatamente o contrário disso, na minha opinião. É uma fantástica oportunidade que a humanidade tem de, olha, caiu a ficha de que os recursos naturais do nosso planeta não são infinitos, de que a atmosfera, eu não posso ficar jogando tudo que eu queimo para a atmosfera sem essa atmosfera dar nenhum troco para a gente. Né? Ficou claro, quer dizer, não só para a população em geral, quanto para os cientistas, quanto para os governos, de que caiu a ficha de que realmente essa é uma questão que tem que permear todas as políticas públicas de todos os governos de todos os países. E essa ficha não só caiu, como, por exemplo, a Europa, na semana passada, né, submeteu ao parlamento uma nova lei que vai fazer o seguinte: para 2012, daqui a 5 anos só, tá, não vai poder circular na Europa nenhum carro que emita mais do que 120 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Pra vocês terem uma ideia disso daí, só os carros 1000 e os carros até motor de 2 litros passam dentro dessa regra com a tecnologia que existe hoje. Tá? Então, Ferrari, BMW, Rolls-Royce, etc. e tal, a Europa vai poder produzir, mas
não vai poder circular mais na Europa. Tá? Então, veja que mudança radical, né, no comportamento, e que realmente, se vocês pensarem, faz sentido, porque para que você quer ter um carro que vai andar a 250 km por hora, se a velocidade média numa cidade como São Paulo é 5, 6, né? Então, esse nível de desperdício de energia, de recursos naturais, vai acabar. Isso já é um processo que já está ocorrendo. Então, basicamente, quer dizer, eu acho que a gente está observando agora é uma excelente oportunidade para a gente utilizar os recursos naturais de modo sustentável, né? Eu acho que, finalmente, a parte científica conseguiu mostrar que, realmente, esse modo de uso de recursos naturais não é sustentável. A produção e o consumo de energia e de matérias-primas, a gente vai ter que repensar como a gente recicla material, como a gente usa combustível e assim por diante. Vai ter que haver uma implantação em larga escala de programas de energia renováveis, tais como biocombustível, energia solar, eólica e outras formas. E só para vocês terem uma ideia da velocidade com que isso está acontecendo, eu dei uma palestra na segunda-feira na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, né? E aí eu fiquei sabendo que na semana passada eles submeteram um projeto obrigando, basicamente, todas as casas a ter ou energia solar para produzir parte da sua energia elétrica ou aquecimento solar para que você possa, nos telhados, não desperdiçar aquela área e aproveitar aquela área da melhor maneira possível. Então, a Prefeitura de São Paulo vai dar benefícios fiscais para as pessoas poderem utilizar a energia de uma maneira mais eficiente. Então, veja que isso já está acontecendo, não é uma coisa de futuro, né? Bom, obviamente, nós temos que fazer a nossa lição de casa de reduzir drasticamente as queimadas na Amazônia. Sem isso, não adianta a gente fazer qualquer outra estratégia, como vocês viram, tá? E a gente tem importantes vantagens estratégicas, né? Um programa de álcool, nós temos energia hidrelétrica, recursos de energia solar e eólica abundantes, e o que a gente precisa fazer é usar esta vantagem estratégica com inteligência, nas mesas de negociação que já estão sendo formadas sobre como lidar com a questão de clima, e se a gente conseguir aproveitar essas vantagens estratégicas que o Brasil tem, como, por exemplo, para o álcool, nós realmente vamos ter um futuro razoavelmente brilhante ao longo desse século, com os problemas climáticos que, obviamente, a gente vai ter que trabalhar na adaptação e na mitigação. Então, obrigado pela atenção de vocês e agora a gente pode discutir. Bom, muito obrigado pela essa excelente palestra, com muitos dados sobre o que está acontecendo. Eu gostaria de saber, não sei se eu não entendi na explicação, por que na Groenlândia e naquela parte gelada vai esquentar mais do que nas outras áreas? Tá. Isso acontece por causa de razões da dinâmica da Terra. Tá? A incidência de raios solares acontece basicamente na região do Equador. Tá? Nessas regiões mais afastadas do Equador, tá, a incidência de raios solares é só sazonal, tá? Por exemplo, no inverno, no verão, de acordo com a inclinação do eixo da Terra. E, além disso, essas duas regiões, elas são cobertas hoje por gelo. Tá? A hora que você tira parte desse gelo e transforma aquela superfície que tem um altíssimo albedo, né, que reflete muito para a superfície, por uma superfície escura, como, por exemplo, mato, por exemplo, vegetação, você absorve muito mais radiação do que se tivesse ela coberta por gelo e neve, tá? Isso causa um aquecimento adicional muito importante, tá? Então, por essa razão, a alteração do albedo da superfície é que você vai ter um aquecimento mais forte nas regiões polares. Oi. Parabéns pela palestra. Obrigado. Eu acho que, tá certo, é extremamente interessante despertar toda essa questão do meio ambiente. Mas eu acho que você foi um pouco otimista, tá certo? Nas suas conclusões, o que me parece contrariou um pouco o quadro que você mostrou. Você mostrou, por exemplo, a situação, né, do sul da Europa, pegando a Península Ibérica, Itália, o sul da França, tanto no índice pluviométrico quanto no aquecimento, e, pelo que eu deduzi dos dados, por mais
otimista que seja a previsão de subir menos a temperatura, as variações nas próximas décadas serão um problema muito sério naquela região. Sem dúvida. E me parece também, aqui no Brasil, tá certo, o aumento da seca numa área já muito castigada do país. Somado isso com variações que você mesmo colocou, tá certo, da produção agrícola, me parece que o quadro é bastante complicado, tá certo, nas próximas décadas. Então, não sendo catastrófico, mas analisando os dados, me parece que a gente tem que ficar preocupado sim. Tem. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria que você falasse. A segunda coisa é uma dúvida que eu fiquei. Quando você falou que o tempo de vida médio do CO2 na atmosfera é de 110 anos, isso daí depende, obviamente, da capacidade de sequestro do CO2. Uhum. Se nós estamos chegando numa saturação desse sequestro, como fica esse tempo de vida do CO2? Não tende a aumentar? Tá. Bom, então, a primeira questão, né? Quer dizer, realmente, eu tento, Faria, contrabalançar, né, um pouco essa visão terrorista e sensacionalista, porque essa visão terrorista e sensacionalista é o seguinte, olha, dançou tudo, não adianta a gente fazer nada, vamos cada um aproveitar os nossos últimos anos e that's it. E eu acho que não pode ser por aí, tá certo? Eu acho que a gente realmente tem que mobilizar tanto os governos quanto a população geral para quanto mais cedo e quanto com maior intensidade a gente reduzir as emissões, melhor vão ser esses cenários. Isso não há questão nenhuma. Mas eu concordo com você de que, tanto no caso brasileiro, quanto no caso africano, asiático ou europeu, as mudanças climáticas vieram para ficar e elas vão ter, sim, repercussões importantes. Eu não disse em nenhum lugar que não vai ter repercussões importantes. Mas o que eu acho que é importante é realmente a gente atuar em cima dessas questões, reduzindo o máximo, né, as concentrações de gases de efeito estufa o mais rápido possível. Né? O seu segundo ponto, o que era mesmo? Era... O tempo de vida do CO2. Ah, isso. O tempo de vida do CO2 hoje, com as fontes e as absorções que a gente conhece, é da ordem de 110 anos. Tá? Obviamente, se o oceano está ficando cada vez mais ácido, tá? O gradiente, né, da acidez do oceano para a atmosfera, que é quem puxa o CO2 da atmosfera para a água, né, vai diminuir e vai diminuir a concentração a capacidade dos oceanos de absorver mais CO2. Isso vai acontecer, isso em parte já está acontecendo. Tá? Agora, tem outros, esse processo, Faria, é lento. Tá? O oceano absorve CO2 da atmosfera numa escala temporal de algumas centenas de anos. Um processo muito rápido é você investir em grandes reflorestamentos, em particular com espécies nativas, onde você consegue sequestrar 200 a 300 toneladas de carbono por hectare num período de tempo de 30 a 35 anos. Tá? Então, na verdade, como o oceano vai lentamente perdendo essa capacidade, mas ele tem um tempo de vida longo, outros processos que vão recapturar esse CO2 nas áreas continentais podem reduzir essa meia-vida desse CO2, de 100 anos para alguma coisa da ordem de 70, 80. Tá? Então, isso não é claro, é 105 anos hoje com a estrutura de fonte e emissão que a gente tem hoje. Isso certamente vai mudar. Paulo, parabéns, muito legal sua palestra. Eu já tinha assistido uma outra mais antiga e essa visão, essa nova visão é muito legal e esse tema está borbulhando cada vez mais no mundo. Até os políticos, o Al Gore está faturando em cima disso de uma maneira muito boa também. Né? Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, Paulo, na engenharia, eu sou professor de engenharia, a gente está procurando pesquisar cada vez mais, voltando para um aspecto da sustentabilidade dos sistemas e da indústria. O Instituto Milênio de Engenharia hoje tem um caráter muito mais de sustentabilidade do que de competitividade industrial, no sentido de tentar retroceder a quantidade de emissões de CO2 e outros aspectos de extração de recursos naturais do planeta. Claramente isso é um caminho. Agora, como a gente tem numa balança, e isso é uma grande novidade, né, para mim na sua palestra, tem aspectos que esfriam o planeta e os aerossóis esfriam o planeta, será que o homem e os cientistas não podiam imaginar um mecanismo onde a gente jogasse aerossóis na atmosfera
atmosfera para a gente poder pilotar o clima do planeta e controlar isso? Não? João, quem deu essa ideia foi um prêmio Nobel de Química, o Paul Crutzen, né? Então você está junto com ele. A história é a seguinte, o Paul Crutzen é o prêmio Nobel de Química, ele publicou um artigo em novembro, numa revista chamada Climate Change, onde ele fez a seguinte proposta. Ele falou, olha, a possibilidade de destruição dos ecossistemas é tão grande, e é do nosso interesse preservar a maior parte dos ecossistemas, que ele acha que a gente tem que realmente fazer intervenções de geoengenharia no planeta. A que ele sugere é você jogar, não é partículas, mas é SO2, dióxido de enxofre, na estratosfera. Esse SO2 se transforma em partículas de sulfato, ficam lá em cima por 2 ou 3 anos, e você teria que jogar uma quantidade de SO2 suficiente para absorver alguma coisa da ordem de 2 watts por metro ao quadrado, aqui embaixo, que é mais ou menos o aquecimento dos gases de efeito estufa, e ele sugere que você comece esse processo o mais rápido possível. O pepino desse processo, e de outros que eu já vou falar agora, é o seguinte, você teria basicamente que lançar cerca de 10 foguetes por dia. Por dia, tá? Foi feita essa conta, né? Foi feita essa conta no paper da Climatic Change, para você sustentar essa concentração constante lá em cima. Veja, a área do globo na estratosfera, nós não estamos falando de uma brincadeira, né? Quer dizer, é um negócio muito grande. Não é um foguetinho ou 2 foguetinhos que a gente vai mandar para cima e fazer esse escudo. Então isso não funciona, tá? Foi provado que não funciona. A NASA está estudando uma outra método. A NASA quer mandar, basicamente, aqui você tem a Terra, aqui você tem o Sol, tem um ponto, né, aqui no meio, tá, que é onde a força da gravidade da Terra e do Sol se anula, tá, chama-se ponto alfa, e a ideia é o seguinte, a NASA mandar colocar enormes painéis solares, tá, são cerca de 100 painéis solares de 10 metros quadrados cada um, colocar neste ponto, tá, para reduzir o fluxo da energia do Sol da ordem de 1 watt por metro ao quadrado, tá? O custo disso é alguma coisa da ordem de 20 a 30 trilhões de dólares. Tá? Então, mas isso está sendo investigado, tem gente trabalhando nisso, fazendo as contas, fazendo os cálculos. Tá? E tem milhares de outras alternativas. Eu estava na semana passada, né, numa reunião em Gotemburgo, na Suécia, né, sobre esse tema. E aí estava o James Lovelock, que é o cara que inventou a hipótese de Gaia, para quem conhece, né? É uma hipótese de que o planeta, né, é um ser vivo e de que o planeta vai, na verdade, esse ser vivo vai se vingar da gente mais cedo ou mais tarde, né? Mas a proposta do James Lovelock é o seguinte, é basicamente você instalar por ano cerca de 1.500 a 2.000 reatores nucleares no planeta como um todo. Cada vez que você instala um reator nuclear, você fecha uma usina a carvão, óleo ou gás natural, né? Isso para que a humanidade possa comprar 30, 40 ou 50 anos de tempo, tá? Para desenvolver tecnologias de produção de energias mais limpas e a gente então escapar da destruição dos ecossistemas, né? E ele faz essa proposta, obviamente, né, com o peso que ele tem. A questão, obviamente, que na questão nuclear é que tem 2 problemas não resolvidos, né? Primeiro, o que você faz com lixo atômico produzido por 10 mil a 15 mil reatores nucleares, que é o que seria necessário para substituir uma parte significativa. E segundo, a questão de proliferação nuclear. A hora que vocês podem imaginar como vai ficar o nosso planeta, né? Se 60, 70, 80 países tiverem armas nucleares, né? Então qualquer guerrinha um do lado do outro, já vai o Chaves ter a sua bomba atômica e vai fazer um estrago significativo. Isso ninguém resolveu ainda. Tá? Não é a Agência Internacional de Energia Atômica que vai conseguir controlar o processo. Então, na verdade, essas soluções de bolso do colete, ninguém tem. Né? Na verdade, não vai ter uma solução só. Na verdade, vai ser um conjunto de soluções regionais. Né? O Brasil achou uma solução muito interessante, foi extremamente competente para implementar a solução dos transportes, né? Que é o programa do álcool, né? Mas células fotovoltaicas com eficiência cada vez maior estão sendo produzidas agora, né? Com custo muito menor. Usinas geradores de energia eólica estão sendo, na Dinamarca, por exemplo, 30% da energia da Dinamarca já é gerada por energia eólica. Tá? Então,
Basta o preço ser competitivo para você ter essa tecnologia e a gente poder escapar desse período. Então veja que por isso é que eu digo que não é uma catástrofe, na verdade é uma oportunidade que a gente tem de alterar todo o padrão de produção e consumo de energia, e isto não depende de tecnologia nova, depende basicamente dessas condições que a gente está tendo agora, florescer um pouquinho mais. Boa noite. Você acabou de falar que não há uma solução que a gente pode tirar do bolso. E do jeito que a gente vê a propaganda que se faz, e como você mesmo falou da solução brasileira, que seria a questão do álcool, eu gostaria de perguntar o seguinte: quando eu olho para essa questão do álcool, eu penso assim, bom, precisa de terra para plantar cana, portanto, vai incentivar o desmatamento. Precisa de nitrogênio para fertilizar o solo, portanto, a gente vai ter mais emissão de nitrogênio, que também é um gás estufa. Precisa de água para molhar a planta, para fazer fotossíntese, blá, blá, blá. Exato. Então, eu não consigo enxergar muito bem como que o biodiesel é uma solução maravilhosa. Uhum. Então, essa é uma parte. A outra é que a gente fala muito em mudar o padrão de consumo para aguentar mais, padrão de consumo de energia para aguentar mais 50 anos e encontrar uma solução tecnológica. Eu me pergunto, será que a gente não deveria estar preocupado em, ao invés de pensar assim, pensar como a gente pode consumir menos, ao invés de consumir mais limpo? Uhum. São essas duas questões. Na primeira questão, quer dizer, da questão do biocombustível, né? Quer dizer, não, né, assim como os nossos remédios, não tem remédio sem efeito colateral. Né? Vai ter que ter efeitos colaterais, sem dúvida nenhuma. Né? Não há água no mundo, como você colocou, para substituir todo o petróleo por álcool. Isso é inviável. Tá? Não existe essa possibilidade. Mas, regionalmente, pode até ser que seja interessante. Soluções, tá? Não para alimentar todos os Estados Unidos de álcool, por exemplo, que você precisaria, né, desmatar a Amazônia inteira para ter terra possível para fazer isso, tá? Mas esta medida, em conjunto com uma redução muito forte, né, do uso de combustível, tá? E com processos de conservação de energia, né? O João está aqui para dizer, quer dizer, o que se desperdiça do ponto de vista de energia na produção, no uso industrial, no uso residencial, é enorme. Dá para melhorar a eficiência disso por 20% ou 30%? Sem dúvida nenhuma. Dá para fazer isso sem grandes alterações. Mais que isso, você já vai precisar de um novo salto tecnológico que também está sendo pesquisado, mas que não tem a saída ainda. Então, todas as saídas têm efeitos colaterais, sim. E não vai ter uma saída só, não é só o álcool, não é só isso. Qual foi a sua segunda questão que eu esqueci? Ah, sim. Isso, quer dizer, a questão passa pela conservação de energia. Quer dizer, todos nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, que viver com uma fração do que a gente usa de energia hoje. Para vocês terem uma ideia de como essa questão é discutida nessa reunião que eu tive em Gotemburgo, foi o representante da China, né, falar nessa reunião, e ele falou o seguinte, olha, são 2 bilhões de chineses e indianos no mundo. Se cada chinês que tem um desejo legítimo de querer ter uma geladeira, uma televisão e um forno de micro-ondas em casa, não há recursos naturais do planeta para sustentar isto. Né? Precisa ser muito esperto para perceber. Então, quer dizer, o padrão de consumo vai ter que alterar, inclusive o nosso, não só dos americanos e dos europeus, que obviamente vão ter que reduzir o seu uso de energia, mas também dos países em desenvolvimento. E, na verdade, é possível fazer isso daí, o nosso padrão de vida não vai mudar radicalmente, tá? Mas vai melhorar muito a nossa eficiência do uso de energia. Eu acho que esse processo já começou quando o barril de petróleo subiu de 30 para 80 dólares, por exemplo, né? Agora caiu de novo, tá? Mas mostrou o seguinte, realmente o preço da energia, ela não leva em conta, por exemplo, o custo da mitigação de todos os efeitos de mudanças globais, que agora caiu a ficha e está muito mais claro que esses custos provavelmente vão ser altos demais para a humanidade pagar. Então a gente tem que agir já. O primeiro passo é aumentando a eficiência do uso de energia que a gente já tem. O segundo é pegando a tecnologia que já existe de células fotovoltaicas, biocombustíveis, em várias soluções diferentes, aplicar elas em larga escala. Tá?
Você citou uma frase, uma excelente oportunidade para a humanidade utilizar seus recursos naturais de modo sustentável. Eu gostaria de saber sua opinião sobre conscientizar para que a educação ambiental aconteça ou educar ambientalmente para que haja conscientização no controle do aquecimento global. Sem dúvida nenhuma, tem que passar por esses processos. Tá? É inevitável que a gente tenha que mudar a consciência das pessoas em relação ao uso de recursos naturais. Isso falando de maneira muito ampla, não é só energia, é uso de plástico, é uso de alimentação, é uso dos recursos naturais do planeta como um todo. E para isso, quer dizer, o trabalho de educação ambiental é absolutamente essencial, tá? Mas só ele não vai funcionar. Você tem que ter essa estratégia junto com alterações do padrão de produção e consumo e transporte de energia. Você tem que ter uma gama de ações que, se você olhar, né, para o que está acontecendo nesses últimos 2 meses, já estão pipocando uma série de iniciativas que eu acho que a gente está na direção certa. Vai demorar tempo, nós vamos sofrer um pouquinho dos efeitos colaterais, não há dúvida nenhuma, mas a humanidade está se movendo, não está ficando basicamente inerte na questão, como acontecia há 10, 20 ou 30 anos atrás, na minha opinião, pelo menos. Alô, oi, professor. Não sei se há mais alguém aqui, mas nós somos da área da saúde, não sei se há mais alguém aqui, né, no Instituto de Física, mas nós gostaríamos de saber se no painel foi discutido as implicações para a saúde humana do aquecimento global, se isso já está interferindo na mortalidade, né, das pessoas, e no caso nosso interesse é a geriatria na área de pessoas idosas, e se há estudos, então, já publicados ou que a gente possa ter acesso a isso. Tem estudos importantes, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque, obviamente, saúde humana é uma questão, obviamente, estratégica, né? O IPCC tem 3 grupos de trabalho, tá? O primeiro, que é esse que soltou o relatório agora, é o Bases Física, Químicas e Biológicas de Funcionamento do Sistema Climático. Mas tem o Workgroup 2, grupo de trabalho 2, trata de adaptação, mitigação, tá? E impactos socioeconômicos, tá? O relatório desse grupo vai ser publicado no dia 5 de abril, tá? Daqui a algumas semanas, tá? Numa reunião em Bruxelas, vai ser divulgado o segundo relatório, que também vai ter um impacto muito forte, porque ele tem um capítulo específico da área de saúde, tá? Então, e é importante todo mundo saber que esses capítulos desses livros do IPCC estão disponíveis. Tá? Quer dizer, eu tenho todos eles, se alguém quiser, põe no site FTP, você faz o download, eu faço o download de lá do site do IPCC, porque acho que disseminar essas questões é absolutamente estratégico. Tá? O de saúde ainda não foi divulgado, vai ser divulgado dia 5 de abril, mas o primeiro sim. Tá? Isso, o que a gente observa é o seguinte, eu já li o capítulo de saúde, por exemplo, e ele mostra que a incidência de malária, por exemplo, está indo cada vez mais para o norte, na África e na Ásia. Aumento de incidência de leishmaniose, por exemplo, isso já é possível de observar na Amazônia brasileira, né, a Fiocruz, através de um pesquisador chamado Ulisses Canfulonieri, mostra em mapas, tá, aumento de incidência de malária e aumento de incidência de leishmaniose na Amazônia, causado por alterações globais, causado por queimadas também. Então, tem impacto na saúde, sim, tá, e eles são bastante significativos. Gostaria de saber se essas iniciativas, como o plantio de árvores para compensar a emissão de CO2 de um show, de um jogo de futebol, se são válidas, como é feito esse cálculo, ou se é só motivo de reportagem. Isso daí, né, essa pergunta é interessante também, né? Acho que tá tendo um show de rock a semana passada em São Paulo, né, onde você compra o ingresso e você paga R$1 a mais, né, para descontar o uso de carbono daquele show, né? Quer dizer, na verdade, é o seguinte, essas iniciativas, a gente pode achar que elas são, por enquanto, risíveis, digamos assim, mas a filosofia que tem por trás disso é conscientizar as pessoas de que, por exemplo, você faz uma viagem de avião, você vai passear, tirar férias na Europa, você emite uma quantidade gigantesca de CO2 nessa atividade, né? Então, hoje, algumas companhias aéreas europeias já estão fazendo isso. Você paga um adicional a mais na sua passagem e aquela companhia aérea se responsabiliza por comprar certificados de emissão de carbono e descontar o carbono que você emitiu. Isto, no Brasil, já é um mercado enorme, tá? Existem grandes companhias
comprando áreas no norte do Mato Grosso, Rondônia e no sul do Pará e fazendo plantio com espécies nativas para sequestrar carbono. Isso é monitorado, você pode medir quanto de carbono está sendo armazenado, tá? E você vende esses certificados de carbono no mercado internacional. Isso hoje ainda é um mercado muito incipiente, mas evidentemente tem primeiro, um papel de conscientização importante, de que qualquer atividade que a gente faça não tem jeito, emite carbono para a atmosfera. E segundo, é uma tentativa, mesmo que seja ainda tênue e tímida, tá? De tentar mitigar as suas próprias emissões de CO2. Tá? Então, são experiências, na minha opinião, válidas, mas obviamente, vamos entender o seguinte, isso obviamente não resolve a questão, porque você está simplesmente trocando de um lugar para o outro as emissões. Mas eu acho que são iniciativas válidas, principalmente pelo papel de conscientização, que pouca gente percebe que tudo que a gente faz, basicamente, se emite carbono para a atmosfera, qualquer coisa que você venha a fazer. O senhor disse no final da palestra que a posição da comunidade científica em geral, com relação a esse cenário global, né, de aquecimento, não é uma posição catastrófica. Só que o que a gente tem visto em termos de divulgação, né, de ciência, não é uma posição, é uma posição alarmista, bem alarmista. A seu ver, por que isso está acontecendo? Quais são os interesses por detrás, né? Quais são os interesses da mídia em divulgar essa informação de uma forma tão alarmista? O senhor acha que esse alarmismo é benéfico? Qual que é a sua opinião? É uma pergunta interessante, né? Quer dizer, primeiro tem um aspecto que o Faria levantou, né? Quer dizer, tem um aspecto aí, entre aspas, sempre botando entre aspas, meio alarmista nas conclusões científicas do relatório? Sem dúvida. Tem, né? Tem sim, realmente um aumento de 3 graus médio e para alguns ecossistemas de 7 graus é realmente um impacto importante. Agora, você tem que olhar isso daí, você pode olhar esses dados científicos de vários ângulos diferentes. O dado científico está lá, o aquecimento é o mesmo, a mudança na precipitação é a mesma, tá? Agora, você pode usar isso daí como um gancho para realmente mobilizar a sociedade para reduzir as suas emissões o mais rápido possível e na maior intensidade possível, ou você simplesmente diz o seguinte, olha, é o fim do mundo, como a capa da página da época, na semana que teve a reunião do IPCC, que eu estava em Paris, até um amigo me mandou para lá, era preta, como se a gente tivesse de luto, né? Eu acho que isso está errado. Eu até mandei uma carta para a Folha de São Paulo, para o ombudsman da Folha de São Paulo, que foi publicada uma matéria domingo retrasado, dizendo que esse enfoque é equivocado, porque na verdade não é o fim do mundo, tá? A humanidade, nada como uma boa crise, tanto num casamento ou como numa relação pai e filho, para você achar soluções para as questões. Quer dizer, enquanto você vai tapando a peneira, né? Tapando os buracos com a peneira, você vai levando o que era mais ou menos o que vinha acontecendo até agora. Os ecologistas alertavam, olha, esse desenvolvimento não é sustentável, né? A Eco 92 levantou isso. Os 3 outros relatórios do IPCC faziam previsões não muito diferentes dessas. Se você olhar, em essência, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas não estava adiantando. Agora, aparentemente, caiu a ficha, não só da população em geral, como também dos governantes. Você vê, a Inglaterra, semana passada, mandou uma lei para o parlamento de redução de 50% das emissões de gás de efeito estufa para 2030. Tá? Então, isso está acontecendo em praticamente todos os países, da Tailândia, a Suécia, o Brasil, etc. Isso não é um fenômeno que está acontecendo só aqui no Brasil, é global. Isso é muito positivo, eu acho. Tá? Agora, você não atinge essa perspectiva mais otimista de você realmente forçar a alteração de hábito de consumo de energia com uma reportagem que só diz o seguinte, olha, é o fim do mundo, está tudo acabado, e que eu acho que, na verdade, não é por aí. Tem questões essenciais de alteração de produção de alimento, de funcionamento de ecossistema, como o Faria apontou? Sem dúvida nenhuma. Tem. Ninguém vai te negar isso daí. Agora, que eu acho que a abordagem tem que ser uma abordagem mais construtiva. Tá? Nós temos que mudar o nosso padrão de uso de energia, sim, e se você perceber, isso já está mudando. Eu queria fazer um comentário e depois uma pergunta. Sobre o que você falou sobre essa questão de você comprar um ingresso de um show de rock e ele vir ter R$1 para compensar essas emissões de carbono. Existem organizações não governamentais que fazem esse processo e eles usam esse dinheiro para reflorestar matas ciliares, que é uma área protegida por lei. Então, você já tem outras benesses embutidas aí, como a conservação de biodiversidade, qualidade dos mananciais e dos recursos hídricos.
E eu queria perguntar recentemente se descobriu que as florestas em crescimento emitem metano. Isso já está sendo incorporado nos modelos climáticos e na venda de certificados de redução de emissão através de reflorestamento, existe uma previsão para o IPCC incorporar isso no mecanismo de desenvolvimento limpo? Tá. A primeira pergunta é mais fácil de responder, tá? Não, os modelos ainda não levam em conta a emissão de metano pelas florestas naturais, tá? A razão disso é que estes modelos só trabalham com CO2. Tá? Eles ainda não têm capacidade de trabalhar com os outros gases de efeito estufa. Tá? Eles estão sendo adaptados agora com modelos de ecologia terrestre para que os modelos climáticos levem em conta as emissões dos demais gases de efeito estufa. Eles ainda não levam. Os modelos ainda são bastante primários, primeiro pela necessidade de supercomputadores, né, que são limitados, e segundo pela nossa ignorância ainda dos processos de emissão. Por exemplo, no caso de emissão de metano natural por planta, ninguém conhece o processo. Então, como é que você pode incluir esse processo num modelo que você queira que tenha um mínimo de confiabilidade e precisão? Então, o que nós estamos fazendo? No LBA, no mês passado, começou na Torre de Manaus a medir fluxo direto de metano da floresta para tentar saber, aquilo é controlado por radiação, por água, por nutrientes no solo, o que controla aquele processo para que eu possa parametrizar ele, para que eu possa incluir nos modelos. Tá joia? Então, a ciência ainda não chegou lá. Tá joia? Qual que era a sua segunda parte? Isso. Esses cenários do IPCC que vocês viram, tá? Eles ainda não levam em conta o mecanismo de desenvolvimento limpo do protocolo de Kyoto. Por uma razão muito simples. A quantidade de carbono sendo trocada ainda pelos MDLs, tá? O Brasil é o terceiro maior país em MDL. O mecanismo de desenvolvimento limpo é o seguinte, para quem não sabe, é o seguinte, uma companhia, a Peugeot na França, quer aumentar a sua produção, tá? Ela faz o seguinte, ela vai emitir mais CO2, ela compra uma fazenda no Mato Grosso, né? Isso efetivamente ocorreu, planta essa fazenda, garante que aquela madeira e aquele CO2 vai ser armazenado por 100 anos, tá? E desconta quanto de carbono ele foi armazenado aqui na emissão dela lá na França, tá? E para fazer isso você emite certificados de carbono que são negociáveis em bolsa, inclusive na Bolsa do Rio de Janeiro, tá? Como esse mecanismo ainda é muito incipiente, muito pouco regulado, ele ainda não entra em conta nos modelos do IPCC. Daqui a 5 anos, eventualmente, se eles adquirirem uma escala industrial significativa, eles eventualmente podem ser incluídos, mas eles não são incluídos ainda. Professor, tem se falado muito aqui em mudança nos padrões de consumo e também quando se fala em meio ambiente, em aquecimento global, em emissão de gases de estufa, o pessoal pensa mais na geração de energia em termoelétrica e no setor de transportes. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para um outro tópico, que é a produção de alimentos para a humanidade toda, e chamar a atenção do pessoal que ainda está aqui, que é a produção de carne, de animais de corte, carne de porco, frango, boi, peixe, escorpião, gato, é muito onerosa ao meio ambiente. Você tem que derrubar uma grande área de floresta, ou para ter pasto, ou para plantar milho e soja para alimentar os animais. O arroto e o peido desses bois é o metano. Não, vocês estão rindo. Flatulência, então, o termo mais científico. O arroto é a flatulência desses bois, emite metano, é uma das principais emissões de metano. Tem que derrubar as florestas, que vão absorver menos umidade, que vão refletir de uma forma diferente a luz do sol. Então, eu acho que foi bem falado aqui, não é só uma atitude que vai resolver tudo, mas colocar que a adoção da dieta vegetariana por parte da humanidade deveria ser uma dessas atitudes, junto de fechar a torneira na hora de fazer a barba, de andar de bicicleta mais vezes, que a inclusão da dieta vegetariana deveria entrar nesse tópico e saber o que o senhor acha disso. Não, sem dúvida nenhuma, quer dizer, como eu coloquei, não vai existir uma estratégia única, né? Parte da população... Isso. Para você ter uma ideia de quanto é a emissão de metano, tá? Na Índia, tá? A maior emissão de gás de efeito estufa da Índia são os 2 bilhões de vacas que eles têm, tá? São 2 bilhões de vacas, né, que emite uma quantidade absurda de metano para a atmosfera e é a maior componente da matriz de emissão de gás de efeito estufa da Índia. No nosso é queimadas